Seres humanos lindos do meu coração, eu sou Rogério Frutuoso, você está no Finanças com F. Vamos falar hoje de ter boas rentabilidades de forma conservadora. Aguardem! Bom, pessoal, vamos lá. Nos vídeos anteriores, nós falamos desde como sair de dívidas, como juntar uma grana, onde juntar todo mês. Você foi lá e juntou uma granona, agora você tem uma bolada, aí você tem lá, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil. E aí você no vídeo anterior descobriu como montar uma carteira de investimentos, né? Se você não assistiu, vai lá, ser humano. Porque aí você já sabe qual é o seu objetivo, qual a sua liquidez, qual é o seu perfil de risco. E se você se identificou com o perfil de risco mais conservador, não fique triste, porque aqui no Finanças com F, pessoa conservadora também ganha dinheiro, ok? Então vamos lá, primeiro passo. Para você ganhar dinheiro de forma conservadora, você vai, logicamente, ter uma rentabilidade menor do que uma pessoa agressiva. Mas em contrapartida, você também não vai ter aqueles ataques cardíacos que as pessoas agressivas podem ter. E aquela história de maior rentabilidade, maior risco, maior retorno, nem sempre é verdade, porque o maior risco você pode perder. Se todo o risco fosse garantido ganhar, todo mundo correria risco e não chamaria de risco, que seria certeza. Então, você que é o cara conservador, vem comigo, vamos ganhar dinheiro juntos, fica tranquilo, você vai ganhar mais do que o CDI, você vai ter uma rentabilidade excelente para quem é conservador, ainda vai ter liquidez diária, ou seja, ganhar bem com o dinheiro disponível. Vem comigo então. Em relação à tua carteira de investimentos, para ser conservadora, você vai ter 80% do seu patrimônio em fundos de investimentos pós-fixados. Por quê? Porque eles são os mais conservadores. Eles, se a Selic ou o CDI ou a inflação, o que acontecer, ele acompanha o cenário. Selic subiu, fundo subiu. Selic caiu, fundo caiu. Ele segue o cenário. Por isso que é pós-fixado. Ele vai seguindo o cenário que vai acontecendo, ok? 20% do restante dos teus produtos de investimentos vai ter que ter uma pimentinha, tá? Serão os fundos multimercados. Não fique assustado com o multimercado. O multimercado, ele é um fundo, como o próprio nome diz, ele vai ter uma série de locais de investimentos. Ele vai investir Um pedaço em ações, um pedaço em derivativos, um pedaço em renda fixa, outro pedaço em inflação, outro pedaço em crédito privado, títulos do tesouro. Ele investe em tudo, câmbio, é multimercado, ok? O legal do multimercado é que tem tipos de multimercado com alta volatilidade, que é aquele cara que fica subindo e descendo toda hora, e tem fundos multimercado com baixa volatilidade, aquele que oscila menos, ou seja, vamos imaginar que, meu Deus, a bolsa caiu 5%, o fundo multimercado, ele dá uma aliviada, se ele cair muito, ele cai 1%. Nossa, a bolsa subiu 6%, aí o multimercado também não vai subir tudo, né? Ele vai subir uns 2%, mas você vai correr um risco muito mais moderado nesse aspecto. Então você vai ter 80% em fundos pós-fixados e 20% uma pimentada aí na sua relação com os investimentos para ter aquela correria de risco, porque se, meu amigo, não correr risco, não tem rentabilidade atrativa, mas é um risco moderado, é um risco bem tranquilo, tá bom? Aí eu vou entrar aqui no meu celular, no aplicativo de uma corretora e ver aqui como é que tá essa questão dos investimentos. Então eu entrei aqui uma corretora, né, de investimentos, e aí eu vou filtrar os fundos de investimentos para ver qual que são os melhores, como eu vou alocar. Então eu fui lá, entrei na corretora, vou aqui filtrar. Pessoal, descartem qualquer investimento de risco baixo. Por quê? Porque o risco baixo, pessoal, vai te entregar 4,5%. E hoje o risco, quando a gente fala de médio baixo, ele continua baixo, mas ele tem um pouquinho mais de títulos que dão uma rentabilidade melhor, ou seja, ele não vai ficar só em títulos do governo, ele coloca um pouquinho de títulos privados, faz um negocinho mais legalzinho e continua o risco baixo. É médio baixo, mas só baixo você vai ter 4,5%, 5% ao ano. É importante, quando você for medir a sua carteira de investimentos, que você consulte quanto está o CDI. Então o CDI é a tua referência de renda fixa. Então a primeira coisa que você vai fazer antes de olhar a rentabilidade dos fundos é olhar assim, quanto foi o CDI nos últimos 12 meses. Então você vai olhar os fundos de investimentos de renda fixa e a tua busca são fundos que rendeu mais do que isso nos últimos 12 meses. Você vai comparar 12 meses do CDI com 12 meses desses fundos. Então é alho com alho, beleza? Bom, então eu fui lá, eu vi que foi os últimos 12 meses, o CDI foi 5,96 e aí eu fui selecionar os fundos, fiz um filtro aqui, né? Médio, baixo e a ordenar por rentabilidade. Cara, olha esse fundo aqui. Esse fundo, ele tem uma aplicação mínima de R$3.000, ele rendeu 6,94% nos últimos 12 meses. Continha de matemática.
Se esse fundo rendeu 6,94% e eu dividir ele por 5,96, vai dar 1,16. O que quer dizer isso, Frutuoso? Isso quer dizer que esse fundo, nos últimos 12 meses, entregou 116% do CDI, pessoal. Sabe o que quer dizer isso? É um investimento que muitas vezes a pessoa entra no CDB e fica com ele 1 ano, 2 anos parado, ou numa LCI, ou numa LCA, deixa 1 ano, 2 anos parado para ter essa rentabilidade. E esse fundo está te entregando 116% de CDI com liquidez diária, senhores. Liquidez diária, ou seja, você pode colocar hoje e tirar amanhã. Então, olha que bacana, um fundo de investimento à sua disposição. E todo mundo quer saber o quê? O nome do fundo, né? Deixa eu ver se eu falo pra vocês, hein? Falo sim. Esse fundo chama-se Porto Seguro Clássico Renda Fixa de Longo Prazo. Então esse fundo, cara, entregou pra vocês 116% do CDI. Ele é um fundo conservador, ele é um fundo de baixo risco, ele é um fundo com liquidez diária e tá rendendo muito bem, obrigado. Temos um outro fundo aqui no ranking também, BNP Paribas, de renda fixa também, a partir de 5 mil, que entregou 6,69. Se meu CDI foi 5,96, esse cara tá entregando 6,69, significa que rendeu mais que 100% do CDI. Liquidez dele, diária também, pessoas. Tem o Absolute Alpha. Esse Absolute Alpha, pessoal, entregou 6,66 nos últimos 12 meses. Entregou mais que o CDI. Só que esse Absolute Alpha é um fundo de multimercado. Lembra que eu falei para vocês? 80% em fundos de renda fixa e 20% em fundos de um pouquinho variado, e aí o multimercado. Ah, Rogério, mas pô, o multimercado rendeu menos que o de renda fixa? Então, é um multimercado conservador. Existe multimercado que tem baixa volatilidade. O Absolute Alpha FIC é um deles, tá? E aí, beleza. Olhando aqui, se vai na sua corretora, você vai fazer o seguinte. Entrou na corretora, filtra por baixo risco ou risco médio baixo, eu prefiro que você vá no médio baixo, e coloca lá por rentabilidade, vai ter um ranking. E você pode olhar até mês a mês quanto foi a rentabilidade dele. Isso é muito bacana. Agora vamos imaginar risco médio alto, que aí você vai começar a pensar em fundos um pouco mais arriscados para alocar aqueles 20% que eu falei para vocês. Uma coisa importante, você pode mesclar esses 20% em multimercados ou até mesmo em fundos de inflação, tá? Colocar, vai lá, 10% em multimercado, 10% em fundo de inflação. Porque ainda fundo de inflação tá dando um resultado, não é aquela coisa toda, porque o fundo de inflação ele dá mais resultado quando a inflação tá baixa. Quando ela começa a subir, já dá problema. Mas nós temos aqui, por exemplo, fundos de Vinci Atlas, por exemplo. Tem que investir a partir de 10 mil. E ele tem uma liquidez de 30 dias. Ele rendeu 15,81% nos últimos 12 meses. Isso significa 15,81 dividido por 5,96, ele rendeu 2,65. Quer dizer o que, pessoal? 265% do CDI, pessoas. Então você vai ter um investimento que rende 116% do CDI, 80% de sua carteira, e outro investimento que pode render mais que 200% do CDI em 20% de sua carteira. Aí você vai entrar nesse fundo aqui, por exemplo, que é de risco médio alto, e olha o que aconteceu no ele mês a mês. Ah, subiu 1, desceu 1, subiu 2, subiu 3, subiu 1, desceu meio. Você vai ver o comportamento dele. Então imaginemos que você tem lá 100 mil reais, por exemplo. 80 mil fica lá no renda fixa, 20 mil vai ficar nesse multimercado. Como você se sente se esse 20 mil cair 200 reais? Ah, e se cair 400 reais? Opa, uma renda fixa está compensando. Esses 20% eu vou deixar para o longo prazo. No vídeo anterior a gente falou de blocos, né? Você vai colocar um pedacinho para liquidez diária, um pedacinho para médio prazo, um pedacinho para longo prazo. Então 80% está com liquidez diária, esses 20% para liquidez um pouco menor. Mas é menos liquidez, mais rendimento. Ok? Então essa é a nossa dica para uma tipo de carteira de investimentos conservadoras com boas rentabilidades, acima de 100% de CDI. Não percam as nossas lives que estão rolando lá no nosso Finanças com F, ou seja, @Finanças com F lá no Instagram. E se inscreve aí, pessoal, que tá bombando o canal, tá show de bola. E no próximo vídeo vamos falar de carteira moderada, pessoal. Valeu! Pronto. Tá bom essa posição pra você aí? Tá. Quer que eu mexa aqui de algum lugar? Isso tinha que aparecer no off. É só uma tentativa. Ela apaga o negócio, velho. Faço de novo? De novo. Do começo. Dá pra ter boa rentabilidade de forma conservadora. Dá. Volta, para tudo, que eu falei tudo besteira.